esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. De repente houve um grande temor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram as brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhas medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Esta noite, nesta celebração, nós finalizamos a grande celebração da Páscoa do Tríduo Pascal. Nós começamos na quinta-feira à noite com a missa da ceia do Senhor. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. Durante a manhã, o dia inteiro, vamos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida, a morte, não pôde deter a vida. Essa noite, o que aconteceu, meus queridos? No ano 33, mais ou menos, da nossa época, no sábado santo, na madrugada de sábado para o domingo, foi exatamente aquilo que aconteceu hoje nessa celebração que nós estamos vivendo. A celebração começou na escuridão. A escuridão que foi iluminada pelo Círio. O Círio que iluminou as nossas velas, e as nossas velas iluminou esta igreja. Nesta noite, Jesus também desceu à escuridão. Ele foi ao mais fundo da sombra da morte. Jesus, ele experimentou
experimentou, meus queridos, e viveu tudo o que nós, seres humanos, experimentamos e vivemos, exceto o pecado. Jesus nasceu de uma mulher, Jesus cresceu numa família, Jesus aprendeu a falar, a cantar, Jesus aprendeu a rezar. Jesus, ele andou pela Galileia, pela Judéia, anunciando o reino de Deus. Jesus, como acompanhamos nesse vídeo pascal, ele foi traído pelos seus discípulos. Ele foi entregue a Pôncio Pilatos, foi condenado, foi julgado injustamente. Jesus foi levado na cruz, Jesus morreu e Jesus desceu ao mais profundo da morte, da escuridão, para nos mostrar, meus queridos irmãos e irmãs, que não existe situação na nossa vida que Ele não possa estar. Não existe escuridão, momento que nós possamos passar na nossa vida que Ele já não tenha passado. Ele passou, mas Ele passou com a graça dessa noite que nós celebramos. Ele passou para que pudesse sentir com cada um de nós e para que Ele pudesse iluminar toda e qualquer treva que nós podemos passar na nossa vida. Essa noite é a noite em que Jesus ilumina a pior treva da nossa existência, que é a treva da morte, porque é nessa noite que Ele vai ressurgir vitorioso, ressuscitado. Ele ressuscitou, e é esse o motivo da nossa esperança, da nossa alegria, e é essa graça que nós precisamos renovar no nosso coração neste dia. Não existe situação, meus irmãos, não existe lugar, até mesmo a treva da morte, que o Senhor não possa entrar, não possa iluminar e não possa fazer da vida, a vida nova que Ele veio trazer para cada um de nós. Jesus é o único que pode iluminar verdadeiramente o ser humano. Jesus é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único capaz de vencer o mal, vencer a morte e vencer o pecado. Jesus Cristo ressuscitou, e se nós com Ele morremos, também nós podemos ter essa certeza que com Ele nós vamos ressuscitar para a vida que Ele trouxe para cada um de nós. Essa beleza que Ele trouxe, queridos, essa graça dessa celebração, vamos deixar que Ele nos ilumine, vamos deixar que a luz dessa Páscoa, a luz desse Sírio, Ele possa iluminar toda a nossa vida, como a luz das nossas velas iluminou esta igreja. Vamos deixar. Aí que está, meus queridos, a grande missão da nossa vida: nos deixar que Jesus nos ilumine. Que possamos fazer um sério compromisso. Nós que vivemos também essa Semana Santa, que rezamos bem, nós que fizemos a nossa confissão, nós que fomos iluminados pela misericórdia de Deus, pela sua graça, pela sua presença, Ele que limpou e toda a treva que podia existir em nós, que possamos fazer nesta noite, que daqui a pouco nós vamos fazer, assumir esse compromisso ao renovarmos o nosso batismo no rito antigo, na igreja primitiva, na hora do batizado, aqueles que seriam batizados, quando iam renunciar a Satanás, eles se viravam para o ocidente e cantavam e gritavam: eu renuncio ao pecado, eu renuncio a Satanás, eu renuncio ao mal. E depois eles viravam para o oriente, o sol nascente que veio nos visitar, e diziam: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, eu creio no Espírito Santo. Que nesta noite também, queridos, que nós possamos nos virar para o ocidente, que nós possamos virar as costas para Satanás, para o mal, para o diabo, e nos colocar a caminho do Oriente, a caminho de Jesus, que nós possamos voltar e virar o nosso coração para o Senhor.
irmãos como pessoas que vivem como se os seus problemas fossem a última resposta, que as suas dores fossem a última resposta, que a morte fosse a última resposta. Deus nos livre dessa desgraça de viver uma vida sem esperança na ressurreição do Senhor. Nós somos chamados a ouvir e acompanhar essa Páscoa, Atos dos Apóstolos, e os discípulos do Senhor, eles foram as testemunhas do ressuscitado. Jesus pede para essas mulheres hoje: ide dizer aos meus discípulos que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Meus queridos, nós somos chamados ao mundo ser como essas velas. Tem gente que Deus chama para o deserto, tem gente que Deus chama para um mosteiro, ser monge, para uma trapa, e entregar e iluminar a vida do mundo com a sua oração, com a sua entrega total a Deus. Tem gente que Deus chama para se consagrar, como eu, o sacerdócio, ou os freis, ou as religiosas, os religiosos, numa vida consagrada. Mas Deus chama a todos vocês, cristãos católicos batizados, a nos virar para o Oriente e deixar que a luz do Cristo ressuscitado ilumine a nossa vida e que vocês possam iluminar esse mundo. Esse é o desejo de Deus. Que em todos os lugares, essa luz que hoje resplandece na vida de vocês, de cada um, já seja na sua casa fazendo comida, já seja na fábrica, já seja vendendo roupa, ou operando uma pessoa, já seja cuidando do dente de alguém, ou dando vacina do sal, do pipoca, do cachorro, em todos os lugares. É esse o chamamento dos cristãos, a sermos testemunhas do Evangelho, a iluminar esse mundo que jaz na morte, na guerra, na dor, com a luz que somente Jesus pode trazer para o ser humano. Vamos renovar esse compromisso, vamos renovar o nosso batizado, o nosso batismo, e vamos pedir a graça do Senhor, a força do Espírito Santo do Senhor, que eu, com a minha vida, com as minhas escolhas, eu renuncie ao diabo, eu renuncie a Satanás, e eu viva proclamando: eu creio em Ti, eu creio na vida eterna, eu creio nas Tuas promessas. Essa é a nova criação que Jesus trouxe para nós ao vencer a morte. E essa graça que nós, queridos, somos chamados, todos nós. E eu não consigo chegar a muitos lugares que vocês conseguem chegar. Vocês, meus queridos irmãos e irmãs, são chamados a iluminar qualquer canto deste mundo. Porque, como eu disse, não existe lugar onde Jesus não possa ir.
e anunciando a nossa vida.